Você certamente já ouviu o ditado popular de que a mentira tem perna curta. Você saberia dizer o significado dessa frase? A Bíblia fala sobre isso em outras palavras, porque não há nada oculto que não venha a ser revelado e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Isso está escrito em Lucas 8:17. Mas quais são as implicações de uma vida baseada em mentiras? A partir de que momento mentir se torna algo patológico, uma mania difícil de desapegar? Quando esse comportamento acaba prejudicando outras pessoas? Existe isso de mentirinha do bem? Fique por aí porque trouxemos uma advogada e uma psicóloga para conversarem com a gente sobre esse tema. E ainda uma participação especial que você só vai descobrir se continuar com a gente. Sem mais delongas, o Espaço Jovem está no ar. Espaço Jovem, Espaço Jovem, jovens no coração de luz. Digno é o Senhor sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. A paz do Senhor, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Espaço Jovem. Obrigado a você que nos assiste todos os sábados. Deus sempre tem algo para nos ensinar em cada programa. Então aproveita e já compartilha com seus amigos a nossa transmissão nos canais de YouTube, IEADPE Oficial e Rede Brasil Oficial. Você também pode mandar sua mensagem, sugestões de temas e vídeos para o nosso WhatsApp, que é o 81992094819. É isso aí. E já apresentando os nossos convidados especiais, hoje estamos recebendo um casal diretamente da filial em Goiânia, o presbítero Tiago Barbosa, que também é advogado e vai conversar com a gente sobre o tema de hoje, pelo ponto de vista bíblico e também jurídico. A paz do Senhor, presbítero Tiago. Paz do Senhor, evangelista Samek, irmã Azenate. Amém. É uma alegria poder estar aqui com vocês participando do Espaço Jovem. Amém, a alegria é nossa, né? Também contamos aqui com a presença da irmã Juliana Laís, que é a esposa do presbítero Tiago, que também é formada em psicologia. Ela atua como psicóloga clínica há 3 anos e vai trazer também aqui o seu conhecimento profissional para a nossa conversa. A paz do Senhor, irmã Juliana. Senhor evangelista Samek, irmã Zenate, para mim é Amém. uma honra estar aqui com vocês nesta noite. Amém. E a gente também tem a presença, né, dos jovens de Bonança. A gente já quer agradecer ao pastor Joel Calado, Isso né, aí. que liberou essa mocidade linda para estar com a gente. Eu vou chamando o nome de vocês fazem um sinalzinho. Fernando Souza, o irmão Diego Henrique, Eduardo Henrique, Milene Kathleen, Ávila Patrícia, Vivian Camille, ali escondidinha, e Geisiane Laurentino. Amém, que bênção, né? Hoje Amém. temos a representação da cidade de Goiânia e também da cidade de Bonança. Que Deus Amém. continue abençoando nossos amados irmãos que seguramente estão assistindo o programa. Bom, o nosso tema de hoje é A Mentira Tem Perna Curta. Tendo já apresentado nossos convidados, dando início aqui à nossa conversa, nós queremos perguntar aqui ao nosso presbítero Tiago, também à nossa irmã Juliana, dentro de uma sociedade, presbítero Tiago, que acredita, né, que a verdade é relativa, a mentira também ela é relativa, como podemos separar opinião de verdade? A princípio, é importante dizer que a verdade, ela nunca é alterável. Ela é, inclusive, transcultural. Quando a gente quer separar
né, a opinião de verdade, a gente vai entender que a opinião, ela parte mais do ponto de vista exclusivo. Isso. Né? E a verdade, ela está posta, ela advém, né, de princípios e de padrões, né, que são até mesmo anteriores a conceitos. A gente pode perceber que no que se diz respeito ao relativismo, ele foi uma construção social, não é? Como uma forma de argumentar e destituir, né? Desconstituir, melhor dizendo, o que é a verdade, né? Os padrões estabelecidos naturalmente, né? E podemos dizer que esses padrões eles foram estabelecidos pelo próprio Deus. Então, assim, em resumo, a verdade é aquilo que não muda, verdade é aquilo que permanece inalterável, independentemente de cultura, e também no que diz respeito à opinião, né, é um ponto de vista exclusivo. Então a gente faz aí, né, essa diferença, essa distinção. Muito bem. E a verdade ela vai além, né, da cultura, das filosofias. E nós como cristãos, graças a Deus, né, o Senhor deixou para nós a sua palavra, né, que serve aí de bússola e que é uma verdade que não muda com o tempo, não muda com os governos que estão sempre mudando, mas a palavra de Deus permanece inalterável. Amém. E aproveitando aqui o senhor presbítero, já que o senhor é advogado, o senhor pode ajudar a gente melhor, acho que especialmente nessa pergunta. Do ponto de vista jurídico, qual é a diferença entre calúnia, injúria e difamação? Esses três tipos de crimes ou tipos penais, né, estão contidos no Código Penal, do artigo 138 ao artigo 140, né? E existem algumas diferenças práticas. Por exemplo, no crime de calúnia, né, a gente vai ver que é a atribuição de um fato tido como criminoso a uma pessoa. Isso. E aí há necessidade que essa atribuição seja mentirosa, né, para que se constitua o crime de calúnia. Já no crime de difamação, nós iremos ver que é a atribuição de um fato que, independentemente de verdade ou não, seja negativo, né? Seja atribuído de forma negativa a uma pessoa. Já a injúria, não é? É a atribuição de qualidade pejorativa ou negativa à imagem do indivíduo. Muito bem. E a gente está vivendo num tempo, infelizmente, né, onde isso é muito presente, principalmente no mundo aí eletrônico, né, nas redes sociais. Infelizmente está muito presente. Só voltando, antes de seguirmos aqui com a próxima pergunta, tem um versículo que eu acho que se encaixa aí com essa questão do relativismo que a gente começou falando, que está lá em Isaías capítulo 5, versículo 20, que diz assim: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Ou seja, o que é certo, o que é errado. Independente do que eu ache. Isso aí. Né? E os meninos estão tudo animados aqui, eu já soube que Vivian quer fazer uma pergunta para a irmã Juliana. Paz do Senhor, irmã Juliana. Eu queria saber o que faz uma pessoa se tornar uma mentirosa compulsiva. Amém, Vivian. Bom, vou tentar responder, né, de uma forma talvez um pouco resumida, porque são muitos os fatores que podem levar alguém a mentir de forma compulsiva. Mas na psicologia, né, a mentira é um mecanismo de defesa. Então, geralmente as pessoas que mentem para se proteger da verdade, né? Geralmente é muito difícil encarar a verdade. Então, muitas vezes a verdade ela traz um tipo de sofrimento psicológico, né? E aí isso leva as pessoas a mentirem. Porém, é importante considerar que existem vários transtornos psicológicos, inclusive os transtornos de personalidade, em que existe essa mentira patológica, né? Essa mentira compulsiva de uma forma bem mais grave, né? A pessoa mente todos os dias, não sente remorso, não sente culpa por isso. Então, assim, é algo patológico mesmo, né? É diferente de alguém que mente de forma esporádica.
né? Alguém que mente de forma esporádica está mentindo de forma consciente, porém aquilo é esporadicamente, né? A gente sabe que, claro que o mentir ele vai trazer prejuízos, porém quando se existe uma patologia é algo bem mais grave, né? Então é algo que traz um sofrimento e a pessoa até chega a viver em uma outra realidade distinta da nossa, né? Então vejam que sofrimento isso pode trazer para a vida de alguém, né? Nós sabemos que apesar de trazendo até a questão do relativismo, né? Cada um ter a sua opinião, cada um, né, poder trazer algo como... Mas nós temos padrões. Você sai desses padrões, de certa forma você está em sofrimento. Então, assim, é interessante, né, observar isso. Quando a mentira é patológica, ela é todos os dias, ela traz um tipo de sofrimento para a pessoa. Não é de maneira esporádica, né? E geralmente está querendo esconder um sofrimento. Olha aí. E nesse caso é até importante também procurar ajuda, né? Sim, com certeza. Né? No caso dos transtornos de personalidade, essas pessoas precisam ser acompanhadas pelo médico psiquiatra e pelo psicólogo, né? E aí na terapia a gente vai tentando mostrar àquela pessoa os prejuízos disso para a vida dela, para que ela possa, de certa forma, melhorar isso, né? E aí tentar amenizar o sofrimento que essa mentira ela pode trazer. Como é que surge esse tipo de transtorno? Tem alguma particularidade que a senhora pode observar assim? Bom, geralmente os transtornos existem algo genético, né? Então já é algo que vem do gene e o ambiente ele molda isso, né? Então o ambiente ele pode favorecer ou não, mas geralmente é algo que vem já no gene, né? Já vem algo ali pré-determinado. Em algum momento a pessoa pode demonstrar isso. Então não existe uma fase, por exemplo, se essa pessoa tem um transtorno, então a gente vê isso desde criança. Não, nem sempre. Alguns só são mostrados de fato na fase adulta. Então é muito importante estar atento a isso, né? Existem algumas crianças que até mentem bastante, né? Olha aí. Existe uma fase, né, da criança, mas aí a gente tem que saber separar, né, aquilo que é uma mentira porque a criança talvez esteja entendendo aquilo daquela maneira, ou se isso pode ser um transtorno de alguma forma. E aí vem a necessidade, no caso da criança, dos pais estarem atentos, né, vigiando, para poder estar ali nessa situação, dando uma educação, né, para aquela criança. Desde Uma cedo. orientação. Uma reprodução do comportamento que ela assimilou dentro de casa. Isso. Não é? O próprio comportamento de um parente, não é? que brinca com a criança de mentirinha. Não é? Olha aí. Sempre trazendo essas coisas para a criança, ela vai reproduzir. Não é? Porque a influência de alguém vai estar interferindo no comportamento dela. Ele está aqui, psicólogo. Vem aí a necessidade do cuidado, né? É verdade. Até quando for brincar com a criança, tem que ter cuidado para perceber o que é que estamos cultivando, né, no coração das nossas crianças. Muito bem. E nós vamos estar agora participando também do momento musical. Os jovens estão aqui ansiosos, vieram lá de Bonança para estar louvando a Deus. E você que conhece o hino, não fique apenas assistindo, participe também desse momento de adoração e adore a Deus conosco. Vamos louvar? Glória a Deus. Medite na letra desse hino. Deus irá falar com você. Não desista. Continue seguindo os passos de Jesus. Aquele que te guarda, ele não dorme. Se você já pensou em desistir, tenha fé e não pare de sorrir. Você vai ver que o inimigo não vai entender, que o crente até mesmo chorando, ele canta porque se chorar, chora nos pés do Senhor.
do Senhor, tem Jesus como seu consolador. Eu sofrer, uma noite até pode durar, mas o crente sabe que a vitória vem pela manhã. Então cante assim: vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Quando o crente está firme nos pés do Senhor, ele passa pela prova cantando louvor. O inimigo se levanta, mas tem que cair. O crente não deixa a cruz, mas leva até o fim. Se cair 1000 ao seu lado, ele não cede, não. Sempre está protegido por um batalhão. Deus dá ordem aos seus anjos para proteger. Bem guardado, desse jeito desistir, porque vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Aleluia. Amém. Temos que seguir os passos de Jesus, que sempre andou na verdade, né? Ele Amém. é a verdade. Glória a Deus. E nós temos aqui mais uma pergunta da jovem Ávila, que está fazendo parte aqui dos jovens que vieram de Bonança, amém? Pode perguntar. Queria saber quais as consequências psicológicas de uma vida baseada em mentiras. Olha aí. Bom, são muitas, né? Porque o mentiroso ele acaba se perdendo em sua mentira, né? E isso acaba sendo uma verdade para ele, a ponto de muitas vezes ele nem conseguir enxergar que está errado, que está mentindo. Então isso pode trazer inúmeros prejuízos, né? Porque quando se mente, se vive uma realidade distinta da nossa realidade, né? Então você pode mentir para você, você pode se enganar, né? Eu atendo diversas pessoas no meu consultório que inicialmente às vezes chegam e dizendo tá tudo bem, né? Mas quando a gente vai investigar, na verdade não tá nada bem, né? Então aquela mentira é uma forma de proteger do sofrimento, porque muitas vezes quando se diz não, eu não tô bem, então já vem um gatilho, já vem o choro, já vem o sofrimento com isso, né? Então existem diversas consequências psicológicas de viver na mentira, né? Acho que talvez inumeráveis, mas eu acho que a pior delas é o sofrimento, né? A mentira ela vem como um mecanismo de defesa, como eu falei anteriormente, porém o que muitas pessoas não enxergam é que está escondendo um sofrimento. E quanto mais você esconde o sofrimento, o problema tende a aumentar, né? Enfrentar nem sempre é fácil. Muitas vezes o evitar é mais confortável, é mais cômodo, né? Porém, é preciso enfrentar os desafios, né? E você precisa buscar ajuda. Se você tem dificuldade, se algo, né, está impedindo você de lidar com seus problemas, busque ajuda, porque certamente, né, um psicólogo, uma psicóloga vai poder te ajudar a enfrentar os seus problemas. Muito bem. E a gente falou aqui das consequências psicológicas, mas a gente vai estar falando também no próximo bloco sobre as consequências espirituais, que também são muitas, não é verdade, Montiago? Verdade, evangelista Samek. A palavra de Deus nos diz que a verdade liberta, né? E se nós vivemos, né, de forma praticar, né, na prática da mentira, nós estaremos ali, não é, sujeitos a uma eterna escravidão, né? Estaremos subjugados a uma forma que não é que Deus quer para que a gente possa viver, né, em liberdade. Libertos, né, dessa forma. Eu tenho certeza que a palavra de Deus é o que nos traz, não é, a iluminação que a gente precisa para se soltar, né, desse peso que é a mentira. Muito bem. A gente vai estar conversando mais sobre isso. Nós teremos que ir aqui a um breve intervalo. Então, se você está
está participando do programa, não desligue, continue aí, será uma bênção. Amém? Compartilhe com seus amigos e familiares a nossa transmissão nos canais IEADPE Oficial e também o Rede Brasil Oficial. Até já já. Te damos toda glória. Te damos toda honra. Te adoro, meu Senhor. Tu és digno do louvor. Espaço jovens, jovens no coração de Deus. É a tua presença, é a tua presença que me faz descansar, que me faz esperar, que me faz confiar em ti. É a tua presença, é a tua presença que me faz descansar, que me faz esperar, que me faz confiar em ti. É a tua presença, é a tua presença. Amém! O Espaço Jovem está de volta. Aproveita nesse momento para compartilhar com seus amigos a nossa transmissão. A gente está ao vivo pela Rede Brasil TV e também pelos canais de YouTube, o IEADPE Oficial e Rede Brasil Oficial. É isso aí, o tema de hoje é A Mentira Tem Perna Curta. Você já ouviu esse ditado aí em algum momento? Hoje estamos recebendo em nosso estúdio o presbítero Tiago Barbosa e sua esposa, a irmã Juliana Laís. Estamos abordando o tema da mentira pela visão teológica, jurídica e também psicológica. Amém! A gente vai para a próxima pergunta. Qual o perigo da fake news e como tomar cuidado para não disseminar? E quem vai responder essa pergunta é Isli Viana, jornalista, apresentadora de TV, mestre em indústrias criativas e estudiosa sobre fake news. Vamos acompanhar? Oi pessoal, tudo bem? Bom, passando por aqui então para falar um pouco sobre os perigos das fake news e como não disseminá-las, né? Primeiro, acho que a gente tem que entender que as fake news, elas são apenas um dos elementos do fenômeno conhecido como desinformação. Fake news em inglês significa notícia falsa, mas nem tudo o que é categorizado atualmente como fake news é realmente falso. Existem várias categorias que a gente precisa tentar entender um pouco delas. Existe, por exemplo, a notícia que ela é descontextualizada. Às vezes é uma foto que é verdadeira, de um local que existe, de um acontecimento que realmente ocorreu, mas que não foi no dia em que disseram que ele aconteceu. Um exemplo disso, por exemplo, eu já recebi, por exemplo, fotos de alagamentos na Avenida Presidente Kennedy e pedi para a equipe de reportagem ir até lá. E, na verdade, eu vi a foto era da Avenida Presidente Kennedy, eu sei que por lá costuma alagar, mas a foto era de um outro dia, e naquele dia não estava alagado. A foto era verdadeira, o local realmente era a Avenida Presidente Kennedy, o alagamento realmente aconteceu por lá, mas não tinha sido no dia em que as pessoas me disseram que foi. Então, isso fez com que a gente, por exemplo, enviasse uma equipe de reportagem para um local onde não havia a notícia. Já aconteceu também de eu receber durante a programação da TV uma foto de um supermercado que teria sido saqueado durante uma greve da Polícia Militar. De fato, houve muitos saques na greve da Polícia Militar que a gente teve aqui em 2015. Mas a foto que eu recebi não tinha sido de um supermercado saqueado aqui, e sim em Salvador,
onde no ano anterior também tinha havido greve da Polícia Militar. Então, isso também é considerado desinformação, ou seja, é uma notícia que realmente aconteceu, mas não no dia ou no local, nesses dois casos especificamente, em que nos disseram que isso aconteceu. Então, isso também é considerado desinformação. Um estudo do MIT, que é o Massachusetts Institute of Technology, ou seja, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, um dos mais importantes do mundo, fica nos Estados Unidos. Esse estudo revelou que uma notícia falsa ela tem 70% mais chances de se espalhar do que a notícia verdadeira. Por que isso acontece? Porque as notícias falsas, aquelas que são criadas especificamente para desinformar, elas têm títulos chamativos, elas fazem promessas de coisas impressionantes que as pessoas realmente ficam curiosas, despertam a curiosidade. Elas também causam sentimentos, seja de indignação, seja de raiva, seja de amor, seja de alegria, seja de tristeza. E esses sentimentos fazem com que as pessoas ajam, nesse caso, agindo, espalhando, compartilhando, contando para outras pessoas. E as fake news, elas também ganham peso, ganham força, quando elas se relacionam a algo que é sagrado para aquelas pessoas que assistem, que veem ou que recebem aquela informação. E por que tudo isso acontece? Como que as fake news conseguem nos encontrar? Porque hoje existe uma moeda muito, mas muito valiosa e que a maioria das pessoas não tem absoluta noção do valor que essa moeda tem. Essa moeda tem um nome, são os dados, os nossos dados. Ah, Isli, mas você está dizendo que o meu nome, endereço, CPF, onde é que eu moro, como é que eu trabalho, isso tem valor? Muito valor. Até porque, para a gente sobreviver, digamos assim, nas redes sociais hoje, a gente tem que ter o nome, a identidade, o endereço, colocar os nossos dados ali. E colocando esses dados, ao acessar as redes sociais, a gente também clica, curte, compartilha, comenta, salva. Todos os passos que a gente dá nas redes sociais, eles se transformam em dados. É como se fosse um tijolinho de uma casa que está sendo construída. Então, se isso fica arquivado em algum lugar, e fica, quem acessa esses dados sabe que tipo de roupa que eu gosto, que tipo de sapato que eu gosto, que tipo de viagem eu queria fazer, que tipo de curso eu queria fazer. E esses dados são vendidos para quem? Para as empresas que estão vendendo tudo isso que eu estou à procura. Essa roupa, esse sapato, essa viagem, esse curso. Entende como é que isso se torna uma moeda? E a gente tem que ter muito cuidado com as redes sociais. Primeira coisa, para não compartilhar tudo que a gente recebe, por mais impressionante que seja, não compartilhe sem checar a veracidade. Porque compartilhando, saiba que você está contribuindo com o objetivo de quem criou aquela notícia falsa, aquela fake news. Então, há um grande movimento hoje que tem sido feito no sentido de tentar controlar e minimizar os efeitos perigosos, né, do uso das redes sociais. E a gente precisa estar muito atentos a todos esses efeitos. Então, cuidado, se você não tiver certeza do que você recebeu, se é verdadeiro, não compartilhe. Se possível, cheque. Mas se você não tiver condição de checar, ignore e não passe adiante. Amém. Já queremos agradecer, né, a nossa irmã Isli Viana pela participação. E aí, presbítero Tiago, irmã Juliana, né? Nós estamos vivendo numa época onde as fake news, notícias falsas, né, têm se espalhado com uma velocidade terrível e tem gerado um impacto muito forte. Como podemos lidar com essa realidade? O assunto, não é? O tema das fake news, ele está bem presente, não é? E com o advento das redes sociais, a disseminação dessas notícias, elas se tornam muito mais aceleradas. E em se tratando de ser vítima de fake news, não é? A gente fica até tentando entender quem é a verdadeira vítima, não é? Se é a pessoa que está sendo acusada com uma falsa informação, com a disseminação mentirosa daquela notícia, ou se somos nós que recebemos esse tipo de informação. E, na verdade, os dois estão sofrendo. Preço por né? isso, né? É verdade. E a gente sabe que por trás da fake news existe um império da manipulação da informação, não é?
não é, no meio dessa disseminação de notícias falsas, uma indústria por trás, não é, que tenta direcionar a informação, né, tendenciá-la com o intuito de dominar, né, de exercer um poder, seja ele poder político, não é, ou econômico, enfim. E qual é o posicionamento, né, com relação a fake news? Como a gente pode lidar com elas? Primeiro de tudo, você deve ser crítico, né? Você deve investigar de onde é a fonte, que fonte, né? Quem escreveu? Quem escreveu? Está sobre isso, por que está escrevendo? E comparar, né? Tentar ser o mais democrático possível com a informação, né? Abrir o espaço para o contraditório também, eu acredito que é muito importante. É você ouvir os dois lados, não é? Porque ser conduzido por uma informação pode ser muito prejudicial, né? Principalmente quando a informação ela tem uma disseminação muito rápida. Do ponto de vista jurídico, presbítero Tiago, qual seria o caminho, né? Alguém que, de certa forma, está sofrendo com uma fake news? Bom, Está sendo uma vítima, vamos dizer assim. Existem os tipos penais que já citamos aqui, a calúnia, a injúria, a difamação, não é? As pessoas podem ser vítimas, não é, desse tipo de crime, e o ideal é tentar entender pelo menos a dimensão do problema, não é? O problema está sob o seu controle. Então, por exemplo, vamos citar um exemplo aqui. Você faz uma postagem e alguém vai lá e comenta, né, de forma pejorativa. Então você pode ali acabar com um comentário excluindo, né? Por isso que é importante você filtrar as pessoas que estão nas suas redes sociais. A gente sabe que existe aquela hegemonia, né, aquele controle, né, de quem tem mais seguidores. É fruto da informação, não é? De ser importante, de ter números para se apresentar importante. Então, com isso você acaba dando brecha para receber todo tipo de gente, né, de pessoas nas suas redes sociais, né, que é um perigo. E tem o bônus, né, que é a quantidade de seguidores, mas também vem o ônus. Vem o risco. Que são os riscos que a gente está sujeito. Então você não tem como controlar a informação e até mesmo na exposição, né? Se tem da sua vida, da sua intimidade, você acaba perdendo até a sua liberdade. Então, do ponto de vista jurídico, existe um mecanismo legal, né? Existem crimes que são cometidos exclusivamente pela internet, né? Que, devido à questão dos dados, de informações, que esses crimes estão ainda muito mais fáceis de acontecer. E você pode sim direcionar, filtrar, né? Primeiro de tudo, filtre aquilo que está próximo de você, né? Dentro do seu alcance. E, se possível, né? Tente evitar expor informações pessoais, o seu roteiro, né? E coisas semelhantes assim, porque com certeza vai restringir, né, as possibilidades de você ser vítima, né, ou de um fake news, ou de um crime cibernético, enfim. Irmã Juliana, a gente estava falando do ponto de vista jurídico. E do ponto de vista psicológico, essas fake news, elas exercem alguma influência, alguma consequência negativa na gente? Com certeza, né? Eu ouço muito, né, as pessoas compararem, né? Uma informação, quando ela é jogada na internet, né, uma postagem, é como se fosse um saco de pena jogado de um prédio muito alto, né? Então, a gente perde o controle daquilo. Ainda que depois a postagem possa ser apagada, possa ser editada de alguma forma, mas não temos o controle de quem visualizou, né? Se de fato você quiser apagar aquela postagem... Quem tirou print, né? Exatamente. A gente perde o controle. É como um saco de pena jogado de um alto de um prédio. Então, as consequências psicológicas, elas podem ser inúmeras, né? Tem muitas pessoas que têm traumas psicológicos justamente por causa dessas fake news, de coisas que foram lançadas nas redes sociais, né? Que foram ditas contra elas e que não eram verdade. Então,
é muito perigoso. E assim, buscar a ajuda de um psicólogo quando isso acontece é extremamente importante, né? Para trabalhar a sua autoestima que fica abalada. Ainda que aquela fake news, né? A fake news. Então, é mentira, é uma crítica, né? Mas às vezes abala, sim, o psicológico e para trabalhar essa autoestima, né? Para que você possa se reconhecer, para que você possa, de certa forma, saber o que você é, quem você é, né? E, de certa forma, ir combatendo essas questões. Muito bem. E só reforçando aí, né? Então é essencial a gente verificar as fontes das informações antes de espalhar elas por aí, né? E a palavra de Deus, ela é maravilhosa, né? A Bíblia fala de tudo. Fala até de fake news. Veja só, há um versículo que diz lá em Êxodo, capítulo 23, versículo 1, eu vou ler numa versão aqui mais atualizada, que diz assim: não espalhe boatos falsos, não coopere com pessoas perversas, sendo falsa testemunha. Então veja só, desde aquela época que não havia o Instagram, que não havia Facebook, a palavra de Deus já vinha alertando, cuidado com a informação que você vai espalhar. Muito bem, nós temos também aqui a nossa irmã Milene. Aí fica uma observação, eu lembrei daquelas correntes que todo mundo, pelo menos uma vez, acho que todo mundo já compartilhou, principalmente no WhatsApp. Então fica aí, né? Antes de você sair compartilhando esses links, essas correntes, verifica a fonte, vê se realmente é confiável, se aquilo ali é verdade, porque amigo também, né, evita o constrangimento a seus amigos, a seus familiares. Então, avisar aí, se chegou alguma corrente para você no grupo da família, no seu grupo de amigos, vê se aquilo ali procede, se não, já avisa, olha, isso aí eu vi, não é bem assim não. Amigo avisa, não é verdade? Amém, muito bem. Nossa irmã Milene também tem uma pergunta. Eu queria saber, aumentar histórias ou tirar detalhes importantes é mentir? Meia verdade também é verdade? Olha aí. Bom, depende muito do contexto, né? Eu acho que a gente tem que analisar, né? Às vezes, por exemplo, cada pessoa tem uma interpretação de um fato, né? O tão falado telefone sem fio. Isso. Né? Então, às vezes não é que a pessoa queira mentir, mas a pessoa vai dar o foco quando fala naquilo que é mais importante para si. Então, eu posso contar a mesma história para cada um de vocês que está aqui e cada um de vocês contá-la de um jeito diferente, porque você vai trazer uma interpretação baseada no que é mais importante para você. Então, depende, né? Então, como é essa meia-verdade? Com que intenção você não contou a história toda, por exemplo, né? Como na brincadeira do telefone sem fio. Então, acho que vai depender aí desse contexto. A gente tem que analisar isso. Da intenção da pessoa, né? Exatamente. Na intenção naquilo que ela quer falar, né? Naquilo que ela quer expressar. Isso. Porque muitas vezes, inclusive, deixa eu puxar um pouquinho a sardinha aqui para o meu lado. Porque, entendam, na minha condição de advogado, existe uma questão jurídica, não é? De como é que se traz os fatos ao processo. Olha aí. Então, muitas vezes o advogado é interpretado como aquele que mente do começo ao fim no processo. E não é verdade isso, tá? Ele vai trazer a relevância, né, jurídica, né, no contexto do ponto de vista jurídico e na sua perspectiva para o processo. E aí vai caber o juiz ouvir a outra parte. Vejam que a gente volta, né? Esse sistema, esse pensamento, ele não surgiu do dia para a noite, de ouvir o contraditório. Inclusive, permita, pastor, adentrar aqui numa questão bíblica, até mesmo quando um obreiro é acusado falsamente, né, Paulo, orientando Timóteo, disse, olha, não, você não receba acusações contra os presbíteros da igreja, senão pelo cunho de testemunhas, sejam acompanhados. Por quê? Porque esse obreiro está sobre o rebanho. Então, há essa proteção, né, para que se ouça as partes, para que não se emita um juízo de valor precipitado, porque aí seria errado duas vezes. Aí precisa ter muito cuidado com as informações que a gente recebe
E também ter muito cuidado na hora de Disseminar, passar essa passar. informação, né? Para não Pra distorcer de forma Isso. proposital, porque uma coisa é o que a senhora estava falando, né? Você dá ênfase no que para você é mais importante. E outra coisa é você saber a história e distorcer de propósito por algum benefício, qualquer que seja o motivo. Aí é que está o problema essa meia-verdade com essa intenção dessa forma é uma mentira inteira. Exatamente, exatamente. Então a gente tem que analisar sempre o contexto da história, né? Por que foi omitido, né? Com que intenção, e aí a partir disso poder emitir algum Juízo de valor. posicionamento. Muito bem. E aí, que a gente possa dizer, como o salmista no Salmo 141, verso 3, ele diz assim: assume o controle do que eu digo, Senhor, e guarda meus lábios. Né? Amém. Que o Senhor esteja orientando aí as nossas palavras e que a gente seja sensível a poder se deixar, né, ser orientado por Deus. Porque às vezes Deus quer orientar, mas a gente é cabeça dura, quer falar, não pensa no que vai falar e depois vem a consequência. E aí a gente vai orar, pedir para Deus resolver um problema que a gente poderia ter evitado se tivesse cuidado. Amém? Muito bem. E vamos aproveitar que a gente já está falando de rede social, de fake news. Vamos supor que contaram uma mentira sobre a minha vida nas redes sociais. Como é que eu posso fazer para buscar ajuda? Né? A gente já deu uma pinceladinha, mas uma orientação. Talvez alguém que esteja em casa esteja passando por isso, né? Esteja no olho do furacão, assim, de notícias falsas e você fica meio perdido sem saber o que fazer. O que é que a gente deve fazer? Acho que vocês podem ficar à vontade ambos. Cada um tem uma visão da sua área de como orientar melhor. A princípio é importante identificar a fonte, não é? A origem dessa informação. E também quem está disseminando. Né? E buscar as autoridades competentes. Né? Há essa possibilidade de que, a partir do conjunto probatório, né? Não se pode também chegar só com informação, né? As autoridades. Você tem que levar alguma coisa, você tem que apresentar, né, de que forma você tem sido prejudicado, seja por meio de documentos, seja por meio de pessoas que servirão também como testemunhas e, em seguida, aguardar, né, as providências que serão tomadas. Sim, sim. E assim, como o presbítero falou, né, anteriormente, acho que saber aquilo que está dentro do nosso controle, né, para tentar amenizar os efeitos desse constrangimento de alguma forma, né? Então, se você puder apagar aquele comentário, né, se você puder apagar aquela postagem de alguma maneira, para não gerar mais transtornos, não é? Porque quanto mais comentários se tem em uma postagem, mais proporção ela vai ter mais engajamento, né, como vocês sabem. Inclusive, irmã Juliana, quando a gente busca as autoridades, foi muito importante o comentário que a senhora fez, você vai reviver aquela situação mais uma vez, você vai se expor mais uma vez. Então, a princípio, o ideal é que a gente tente, dentro da nossa esfera de controle, não é? Dentro do nosso alcance, cortar o mal pela raiz. Mas se aquilo surgiu dentro de uma perspectiva de algo que está dentro do seu controle, corte-o. Né? E se fugir realmente, se faz necessário, infelizmente, buscar outras esferas, né? A polícia, ou até mesmo o Poder Judiciário, para que se resolva esse tipo de problema. E, novamente, ter muito cuidado, né? Quando a gente estava falando sobre essa área das redes sociais, como a senhora falou, né? Que esse saco de penas lançado aos ventos, no que a gente pode fazer da nossa parte para parar as arestas, né? Para não dar muita margem para qualquer tipo de comentário, que a gente faça, né? Que a gente realmente perde o controle a partir do momento que a gente publica, que a gente posta. Um ato tão simples de apertar um botãozinho para publicar, mas que depois a gente não consegue mais, muitas vezes não consegue mais remediar aquilo. Quanto menos exposição, menos risco, não é? Exato. Então, acho que a moderação é uma recomendação bem interessante mesmo. E o filtro, pastor, começa na nossa mente, não é? A gente recebe a informação, escuta ou vê, ou percebe, né, de alguma forma, e aí quando for passar para a nossa mente e sair dos nossos lábios, ou até mesmo chegar nos nossos dedos, né, que a gente possa entender como um filtro, né, até que chega o ponto de a gente pensar,
vale a pena, não é? Isso aí. Se expor, ou receber, ou reproduzir o conteúdo. Então, acredito que é importante a gente pensar dessa forma. E eu o senhor acho falou de que- reproduzir, eu acho que às vezes a gente fala muito, como a gente citou, acho que mais vezes, sobre a nossa parte, a nossa responsabilidade para postar. Mas aí acho que se você vê alguma coisa, você também consegue controlar o que você fala. Então, em vez de você tirar o print ou de você encaminhar para outras pessoas, você pode chegar talvez até diretamente para a pessoa, olha, isso aqui não está legal, até chegar a falar, não compartilhar. Né? Acho que Provérbios 13:3 diz, quem controla a língua terá vida longa, quem fala demais acaba se arruinando. A língua acho que serve nossos dedos também, né? Que hoje a gente está mais digitando e encaminhando do que falando de fato. Muito bem. E a conversa está muito boa, mas nós vamos a um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Então não saia daí que já já a gente volta. Tens em tuas mãos uma mina de ricos tesouros, mais preciosos que a prata, mais ricos que o ouro. Tens a vitória na morte, tens o segredo da vida, e só tu és meu Deus. Tens em tuas mãos uma mina de ricos tesouros, mais preciosos que a prata, mais ricos que o ouro. Tens a vitória na morte, tens o segredo da vida, e só tu és meu. Espaço jovens, jovens no coração de Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Amém! O Espaço Jovem já está de volta. Encontre agora mesmo a nossa transmissão nos canais de YouTube, o IEADPE Oficial e também Rede Brasil Oficial. Compartilhe com seus amigos e familiares, chame todo mundo aí para assistirem à programação. E você já sabe qual é o tema de hoje? A gente está falando sobre a mentira, que a mentira tem perna curta. O que a Bíblia nos fala acerca da mentira e como podemos nos blindar desse comportamento. É isso que a gente está falando, né? Hoje a gente está recebendo aqui no estúdio o presbítero Tiago Barbosa e sua esposa, a irmã Juliana Laís. A gente está abordando o tema da mentira pela visão teológica, jurídica e psicológica. É isso aí. E dando continuidade ao nosso assunto, nós temos aqui uma pergunta bastante interessante, presbítero Tiago, irmã Juliana. Diz assim, contaram uma mentira para mim e eu sei que é mentira. Como agir com aquela pessoa que contou a mentira? Eita! Olha aí. Bom, eu acho que é interessante, evangelista, a gente analisar, né? O que é que pesar. Eu sempre costumo falar muito isso, né? A gente precisa pesar o que é que vale a pena. Então, será que naquele momento, né? Se você ouvir e tentar, de certa forma, confrontar aquela pessoa, né? Será que aquilo vai gerar um transtorno maior, né? Será que você pode ouvir e, de repente, tentar amenizar os efeitos daquela informação, né? Mas, em todo caso, eu acho interessante tentar conversar com a pessoa, principalmente se essa pessoa for seu amigo, sua amiga, Isso. né? Tentar conversar um pouco e dizer, olha, não foi bem assim, né? Às vezes a pessoa já recebe uma informação falsa, vem repassar essa mentira para você, né? Muitas vezes é isso que acontece. E eu acho que nós devemos, uma expressão muito utilizada, né? É sermos como extintores.
nós devemos Apagar o ser fogo. extintores, apagar o fogo e não aumentar, de certa forma. Então, buscar meios para ser resolvido, né? Olha, será que isso aconteceu de fato, né? Fazer perguntas que conduzam aquela pessoa a tomar consciência daquilo que ela está, de certa forma, transmitindo, né? Então, eu acho que nós devemos assumir essa postura de levar a pessoa a refletir um pouquinho sobre essa informação que está sendo transmitida de alguma forma. Muito bem. E tem um versículo, lá em Levíticos, capítulo 19, versículo 17 e 18, que diz assim: confrontem sem rodeios aqueles que errarem, para não serem responsabilizados pelo pecado deles. Aí o versículo 18 diz: não procurem se vingar, nem guardem rancor de alguém do seu povo, mas cada um ame o seu próximo como a si mesmo. Então, se for possível, né, a gente vê que há uma possibilidade de conversar, de mostrar, olha, isso aí está errado, não é bem assim. É importante resolver, eu acho que o mais rápido possível. Né? O irmão Tiago falou no começo, né, sobre cortar o mal pela raiz. É importante, né? Com certeza, pastor. Na epístola do apóstolo Tiago, ele fala do poder que a língua tem, né? Que é como que o fogo. Né? A língua ela pode produzir coisas boas e essa mesma língua ela pode trazer efeitos negativos. Né? O fogo, por exemplo, né? Em determinado aspecto, o fogo é bom, o fogo aquece, o fogo ilumina, mas o fogo também pode magoar alguém, pode machucar alguém. É interessante, eu estava vendo o que está escrito na palavra de Deus. Eu vi aqui no Evangelho de Mateus, capítulo de número 19, a palavra do Senhor traz, capítulo 15, versículo 19, a Bíblia nos diz que do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Então, combinando com aquilo que está escrito em Provérbios, né, sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, preserve o seu coração. Né, quando você for o receptor, você ouvir aquela notícia, aquela informação, né, que você sabe que é mentira. Então, guarde o seu coração, preserve-o, né, para que você não seja uma vítima também. Não é? Há quem diga que o que fortalece uma mentira são as verdades que são contadas dentro dela. Né? Você conta um ponto verdadeiro, vai trazendo verdades dentro daquela conversa, aí no meio dela, aí surge uma mentira. Isso é típico de quem tem a prática de murmurar, né? De falar mal. O interessante que o termo murmurar significa falar baixinho, não é cochichar. Né? Porque quem fala baixo, né, ele tem algum receio de trazer. Veja que quem traz informações com esse teor, você deve perceber a condição daquela pessoa. Não é? Raramente se fala mal de quem está numa condição inferior, não é? Do ponto de vista em referência em relação àquela pessoa. Dificilmente você vai falar mal de quem é inferior a você. E aí é uma questão psicológica. Muitas vezes as pessoas mentem porque elas estão abaladas psicologicamente. Sim, isso é uma condição muito ligada à questão da autoestima. Né? E o que é essa autoestima? É a percepção que a pessoa tem de si. Então, ela pode ser classificada em baixa autoestima e alta autoestima. Né? Então, quando se tem uma baixa autoestima, né, muitas vezes a pessoa tenta de alguma forma, uma das formas de percebermos isso é a pessoa que tenta mentir de alguma forma para se sentir superior. Né? Então, isso é um problema psicológico. Né? Pessoas que, de certa forma, tentam se sentir superiores a qualquer custo e aí acabam mentindo. Então, é algo que... Para diminuir a figura, a imagem da outra pessoa. Exatamente. E aí é algo que precisa ser tratado, não é? Para que não traga mais problemas. A irmã Juliana também falou, né, de ter aquele cuidado na hora que for confrontar a pessoa que está mentindo, né? E tem um texto que eu acho que dá para a gente aplicar nessa realidade, quando
Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 6, versículo 1, ele diz assim: irmãos, se alguém for vencido por algum pecado, vocês que são guiados pelo Espírito devem, com mansidão, ajudá-lo a voltar ao caminho certo. E cada um cuide para não ser tentado. Mas olha aí o cuidado, né? Com mansidão. Quando for confrontar, vá lembrando que você é crente, que você tem Jesus, que você tem o Espírito Santo, para não produzir um problema maior, né? É verdade, exatamente. E a mentira já deixa tantos rastros negativos, não é? Mas às vezes você pode, como na terapia é feito, né? O psicólogo ele confronta o paciente para que ele pense um pouco melhor sobre aquela realidade. Então, nós também podemos assumir essa postura, fazer com que alguém pense um pouquinho mais sobre o que está falando. Né? Será que isso é verdade? De onde, qual a fonte, né? De onde provém isso aí? E aí, de certa forma, você vai conseguir levar aquela pessoa a talvez já considerar outras explicações mais prováveis, por exemplo. Até mesmo tentar convencer a pessoa, não é? De uma forma, através do diálogo, não é? Mostrar o outro ponto de vista, né? Principalmente se você conhece o teor da verdade. Se você sabe que aquela informação a respeito de outra pessoa é mentira, leve a pessoa a refletir, né? A analisar, a pensar. Interessante que permita, pastor, contar essa experiência, ouvindo, né? Uma pessoa tratar e dizer a gente, não, eu sei que determinada pessoa não gosta de mim. Digo, mas por quê? O que foi que ela fez? Não é? Então, eu acredito que esse exercício, não é, de conversar, de perguntar, de compreender a origem do problema, vai ajudar muito. E talvez até converta, né, a mente daquela pessoa. Isso. E mude a sua forma de agir. Vai ajudar ela a chegar à verdade, né? Isso. É verdade. Ela disse, não, fulano não gosta de mim, mas será que realmente ele não gosta? E você termina percebendo que, não era tão assim, né? Muito bem. E a gente já está caminhando assim, né, para o final do programa, a gente está no último bloco, e a gente está falando sobre mentira desde o começo, e alguns motivos que levam as pessoas a mentirem. Talvez alguém que esteja em casa tenha parado para pensar um pouquinho, tenha refletido. Se alguém porventura esteja nos assistindo, aquela velha pergunta de um amigo, se alguém que esteja em casa nos assistindo para e pensa, poxa, eu menti muitas vezes para uma pessoa e eu não sei mais como é que eu faço para contar a verdade. Então, como é que essa pessoa pode criar coragem para falar o certo, para falar a verdade? E aí? Eu acho que sempre é tempo de mudar, né? Isso. Não existe essa história de que o tempo passou e tudo se perdeu. Não, sempre é tempo de mudar. Glória Amém. a Deus. E eu acho que buscar uma outra pessoa vai fazer com que você tire dos seus ombros, né, a questão da culpa, né, que você possa se perdoar e também perdoar aquela pessoa de alguma forma. Isso leva, inclusive, a vários transtornos psicológicos, como a depressão. Né? As pessoas desenvolvem a depressão por essa culpa exacerbada que carregam de anos. Né? É uma vida muito focada no que aconteceu no passado e que não consegue se libertar. Então, acho que é muito importante buscar essa pessoa, né? Conversar com ela, tentar deixar o perdão, né, ser liberado no seu coração e na sua vida. Tanto o auto-perdão, né? Às vezes as pessoas não conseguem se perdoar e ficam, não deveria ter agido assim, eu não deveria ter, né, agido dessa maneira, eu não deveria ter falado aquilo, mas passou. Então, a gente não pode fazer nada que está no passado. Nós podemos mudar nossa realidade hoje. Amém. E construir um futuro diferente a partir disso. Glória a Deus. Né? Então, crie coragem, converse com essa pessoa e com certeza a sua vida vai ser diferente daqui para frente. Né? Não sei qual vai ser a reação dela, mas busque tirar esse peso de você, porque isso não é saudável para nós, né? Faça a sua parte. Isso, né? já falou que não sabe qual vai ser a reação, mas faça a sua parte. Tem Gálatas 6:5, que diz, porque cada um de nós é responsável pela sua própria conduta. Então, do que toca a você já é uma grandeza, né? Acho que importante, muito boa, você ter consciência de onde você errou e você ter a humildade de buscar e de pedir perdão e de reconhecer. Já alivia os ombros? Sim, com certeza. E sempre tendo em vista também que agora, né, principalmente nós que servimos ao Senhor, temos uma nova natureza. Amém. Né? Somos uma nova
criatura. Muito bem. E nós vamos louvar ao Senhor, aproveitar a oportunidade. Estamos aqui com os jovens louvando a Deus. Estou contigo, ó meu filho. Nunca te deixo sozinho. Sou Deus que dos filhos sempre velo muito bem, e de ti não esqueço também. Não abandones meu amparo. Eu sou Deus que te guardo. Eu te amo, pois provei lá na cruz o meu amor, e para sempre serei teu Senhor. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, ó meu filho, seja onde quer que andar, e ao teu lado para te guiar. Pelos terrores abatido e pela seta ferido, eu tão meigo com carinho lá do mundo te busquei e te trouxe para minha lei. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, meu filho, seja onde quer que andar, e ao teu lado para te guiar. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, ó meu filho, seja onde quer que andar, e ao teu lado para te guiar, e ao teu lado para te guiar. Glória a Deus. Sozinho ninguém consegue, mas com a ajuda de Deus somos mais do que vencedores, também. Amém. E glória a Deus está sempre ao nosso lado, né? Para nos guiar. E aí, soube que a irmã Geisiane quer fazer uma pergunta. Quais os casos bíblicos apontam para o perigo da mentira? A Bíblia, é sempre bom dizer que a Bíblia é o nosso manual, né? Por onde a gente deve ser guiado. Existem inúmeros casos que a Bíblia mostra, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Mas existe pelo menos um caso que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, não é? Que é o de Ananias e Safira. E se a gente parar para meditar e refletir, nós iremos observar que foram muitos os prejuízos que eles tiveram, não é? Agora, analisando o contexto, se quiserem, fiquem à vontade para abrir a Bíblia em Atos capítulo 4, versículo 36. Veja o que a palavra de Deus nos diz. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço
e o depositou aos pés dos apóstolos. É o contexto próximo do capítulo 5. Aí veja como é introduzido, não é? O texto. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço. Veja o que a Bíblia nos diz no versículo de número 3. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentistes ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Observe, veja que eu trouxe aqui o exemplo de Barnabé, porque parece-nos que a atitude de Barnabé chamou a atenção da igreja primitiva. Tanto é que Barnabé recebe aqui o título, né, ou o nome de o discípulo ou filho da consolação. Então, era como alguém que estivesse pronto para ajudar, para animar. Tanto é que abriu mão do que ele tinha para ajudar e depositou, não é, aos pés dos apóstolos, que fez Ananias e Safira. Fizeram o mesmo. Só que a intenção de Barnabé foi de justamente oferecer, de ajudar. E deles não. E a deles não. Né? De Ananias e Safira. Ao que nos leva a entender, a forma como o texto começa, dizendo que mais um certo varão, ou seja, uma ideia adversativa, né? Contrário do que fez a Barnabé. Então, a gente vai ver que a consequência deles foi justamente a morte. Né? A mentira leva o homem à morte. Né? Quando o homem vive no engano, espiritualmente falando, ele está morto. Né? E foi o que aconteceu com Ananias e Safira. Tentaram enganar os apóstolos, mas como eles tinham a orientação ali, o Espírito Santo muito forte, presente ali na igreja, a mentira não prevaleceu. E aqui fica a recomendação, né? De que a mentira nunca vai prevalecer. Ela pode ter um começo, ela pode se desenvolver, mas vai chegar uma hora que a verdade ela vai prevalecer e vai falar muito mais alto. Então, mentir nunca vai ser a melhor opção. Eles tentaram fazer bonito, né? Assim, para a Tentaram fazer igreja, bonito. para os homens, mas Exatamente. esqueceram que Deus vê tudo, Deus Olha sabe aí. de tudo, conhece tudo. Antes que haja palavra na nossa boca, Ele já conhece a intenção do nosso coração. Então fica aí um alerta, né? Que talvez você pode até, como o senhor falou, que às vezes a mentira até dura um tempo. Você pode até enganar por um tempo. Como a gente mencionou aqui no intervalo, os irmãos de José que sustentaram a mentira por 22 anos por seu pai. Algum momento, todas essas coisas vêm à luz. E lembrando que quando a verdade vem, traz também a consequência. Né? Isso. Sim. Então, a consequência da mentira, ela também chega. Ela chega. O que eu acho interessante, pastor, é que eles não precisavam mentir. Exatamente. Os apóstolos não obrigaram. Né? Ninguém pediu para vender nada, não foi? Pois é. E outra coisa, a gente vê aqui, pessoal, que mentir é uma decisão, né? Você decide Eles escolheram, mentir, né? exatamente. A mentira e a verdade sempre vai estar diante de você. Cabe a você decidir. É claro que se a sua vida é guiada pelo Espírito Santo, você vai falar a verdade, você vai seguir no caminho da verdade. Mas se você vive conforme os desejos da carne, né? como o apóstolo Paulo diz lá em Gálatas capítulo 5, que não entra ali o nome mentira no rol, mas entra coisas semelhantes a essa. Isso. Né? Então ali está incluída também a mentira que nos leva a perecer espiritualmente, né? a definhar espiritualmente. Mas aí o apóstolo complementa dizendo, mas aqueles que são guiados, né? Aqueles que nasceram novamente, eles crucificaram a sua carne, os desejos, as paixões, né? Em Cristo. Então, Amém. não vivo mais eu, como disse Paulo, mas Cristo Amém. vive em mim. Muito bem. Então Glória a tem Deus. consequência, né? Tudo que a gente É isso fala, aí. a gente precisa entender que tem consequência. E nós somos novas criaturas também. Muito bem. E o jovem Fernando também ele tem aqui uma pergunta para fazer. Como a mentira ela pode atingir a vida espiritual de um crente? Bom, eu acho que de diversas maneiras, né? A palavra de Deus, ela afirma, né? Quem é o pai da mentira. Isso. Né? É. É o diabo.
E a palavra de Deus também fala que comunhão há a luz com as trevas. Amém. Então, eu acho que um dos maiores perigos, um dos maiores, como é que eu posso falar, prejuízos de um crente é perder a sua comunhão com Deus, né? E que comunhão teremos se andarmos na mentira? Isso aí. Né? A palavra de Deus nos alerta que nós devemos andar na verdade, assim como Cristo, que é o nosso maior exemplo, andou. Amém. Né? Então, qual é o prejuízo maior para a vida de um crente se não perder a comunhão com o Senhor? Né? Não poder mais sentir a sua presença, não poder mais estar perto de Deus. Então, isso para mim é um dos prejuízos que não tem nem dimensão se a gente for dimensionar isso, né? Então, fica aí este alerta, né? Cuidado para que você não perca a sua comunhão com o Senhor de alguma forma por viver em uma vida de mentiras, né? Deus não se agrada disso. A mentira é uma afronta ao próprio Deus, né? E também ao nosso próximo. Sim. Né? Porque quando estamos mentindo, estamos, de certa forma, afrontando também o nosso próximo. Muito bem. Tem um versículo que diz assim, na palavra de Deus, e está em Provérbios, capítulo 12, versículo 22. Diz, os lábios mentirosos são detestáveis para o Senhor, mas os que dizem a verdade lhe trazem alegria. Tem coisa pior para um ser humano que está contra o seu Pai Celestial, né? Perder essa comunhão, perder esse relacionamento por causa de uma mentira. Com certeza, pastor. E quando nós andamos com a verdade, nós estamos ao lado de Deus. É difícil você até mesmo orar, não é? Porque na oração é você e Deus. Como é que você vai mentir, não é? Se você tem aquela prática, não é, constante. Interessante que às vezes, não é? Nós porque ainda convivemos com a natureza, não é? Nossa natureza pecaminosa, a natureza carnal, às vezes somos tentados a mentir para fugir dos nossos compromissos. Né? Quem nunca imaginou dizer, vou dar uma desculpa ao meu dirigente para não ir para a oração. Revelando. Vou dar uma desculpa. É revelação. Aquela história do cachorro comeu a tarefa. Meu Deus do céu. Então, você pode até conseguir escapar, não é? Você pode até escapar com uma mentira, mas e depois, não é? Como é que você vai olhar para Deus e se aproximar, se apresentar diante de Deus? Então, não torne as coisas mais difíceis, né? Seja sincero com o Senhor, que eu tenho certeza que Ele há de reconhecer todas as peculiaridades dos seus sentimentos. Glória a Deus. É isso aí. A primeira mentira foi contada pelo diabo a Eva, lá no Éden, induzindo o casal ao erro. E, consequentemente, a morte e o pecado entraram na humanidade. Mentira é viver fora da realidade, é buscar atalhos, é viver no engano, é tentar fugir daquilo que é concreto. Toda casa construída sobre a mentira um dia cairá, porque a sua edificação é na areia. E só aquele que construiu sobre aquele que é a verdade e aquele que é o Pai de toda a verdade ficará de pé. Amém. João 14,6, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é a verdade. Logo, a mentira é contrária a quem Jesus é. Nosso Deus é o Deus da verdade. Ele é quem mantém a verdade e Ele mesmo é a própria verdade. Ele é a luz que veio para libertar o mundo da cegueira do pecado. E não apenas isso, Ele também revela os efeitos da mentira no ser humano e aponta para o caminho da retidão, da justiça com as palavras por meio do amor. É isso aí. O escritor aos Efésios, no capítulo 4, versículo 20 em diante, ele diz assim, uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele, livrem-se de sua antiga natureza. Amém. E de seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes e revistam-se de sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Portanto,
Abandonem a mentira e digam a verdade ao seu próximo, pois somos todos parte do mesmo corpo. E a fala, ela é a expressão externa do caráter de quem fala. Qualquer que seja a nossa narrativa, a nossa conversa, o Espírito Santo conhece. Isso aí. Então, de nada adianta esconder a verdade a Deus, porque Ele sabe de todas as coisas. E também não adianta tentar dar um jeitinho, distorcer a verdade e se dar bem diante do seu próximo, porque isso tem consequências terrenas e celestiais. Nós precisamos nos conduzir prudentemente, sem desviar para a esquerda ou para a direita. Ainda há uma chance de fazer uma revisão na sua vida. Amém. Cada um de nós sabe por que caminho e de que maneira tem andado. Seja coerente. Fale com o Senhor. Se alguma coisa estiver errada, lembre-se que na graça de Deus existe perdão. Esteja disposto a se arrepender e pedir perdão a Deus e à pessoa a quem mentiu. Assim, estará revelando ter um coração comprometido com a verdade de Cristo. Amém? Amém. Nós estamos aqui agradecidos a Deus, agradecidos também ao nosso pastor presidente pela oportunidade de termos aqui esse casal maravilhoso, né? Que Obrigado. possam voltar outras vezes. Tem um trio, tem Maria Isso. Júlia ali já. Verdade. Presbítero Tiago, irmã Juliana, não é isso? Que Deus continue abençoando vocês. Para nós foi uma alegria ter vocês aqui no Espaço Jovem. Pode estar deixando aí suas considerações também. Muito obrigado, pastor, pela boa receptividade que tivemos e gostaríamos de tornar público, né, nossa gratidão a Deus, ao nosso querido pastor presidente, né, pela oportunidade que nos tem concedido nosso pastor de poder estar aqui. Sou muito agradecido a Deus pela vida do nosso pastor e por todos vocês, né, que estiveram aqui conosco, porque eu também aprendi muito aqui com vocês. Gostaria de agradecer, né, ao nosso pastor presidente que tem tido essa visão desse programa. Acho que foi de grande bênção para a nossa vida. E também agradecer ao nosso pastor Joab Fortunato, né, nosso gestor da filial lá em Goiânia, por todo o apoio, né, que tem nos dado. E também mandar um abraço para a mocidade, né? Isso, todos os Com jovens, certeza. né? Juntamente, obrigado por ter lembrado. Não poderia esquecer Ia levar carão. do meu pastor, nosso querido pastor Joab, nossa irmã Carmelange, seus filhos que têm sido uma bênção para todos nós lá na mocidade. Amém. Enfim, a todos os jovens do Grupo Jovem Novo Alvorecer. Muito bem. Nós queremos também aqui agradecer, né? Não dá tempo para todo mundo falar por causa do tempo, mas queremos agradecer aos jovens que vieram lá de Bonança. Amém? E já queremos enviar o agradecimento ao pastor Joel Calado e também mandar paz para toda a mocidade lá de Bonança, que o Senhor... Sim, pode. Né, que nos ensaiaram durante esses dias para que a gente chegasse aqui e desse o nosso melhor para o Senhor. O irmão Bruno e o irmão Timóteo. Olha aí, coisa boa é se lembrar da liderança, né? Muito bem. Bom exemplo. Deus abençoe os maestros aí que dedicaram tempo para que eles pudessem estar aqui louvando a Deus com excelência. Amém? Irmão Tiago, nós vamos estar encerrando, mas sempre encerramos com uma oração. Amém? Uma oração aí por aqueles que estão em casa participando e também por nós que estamos aqui no programa. Fique à vontade. Amém. Vamos orar. Bondoso Deus e eterno Pai, no nome do Teu Filho Jesus, queremos Te louvar, Senhor, pela oportunidade que temos de estar na Tua presença, Te adorando, Senhor. Ó Senhor, neste diálogo que foi uma bênção para todos nós, Te rogamos que, ó Pai, possamos colocar em prática, Senhor, todas as verdades que aprendemos aqui. Que a mentira não ache lugar nos nossos corações. Continua ajudando o Senhor, ao nosso pastor presidente, nosso pastor Ailton José Alves, a irmã Judite, toda a sua família, o nosso querido pastor Joab Fortunato, toda a sua família. Enfim, ó Deus, a todos os nossos irmãos aqui presentes, aqueles que estão em casa nos assistindo, concede vitória. Ajuda, ó Pai, aqueles que estão presos, ó Senhor, na mentira, para que eles possam serem libertos, ó Pai, pelo poder da Tua palavra. Assim, ó Deus, rogamos a Tua bênção sobre todos nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. E passou tão rápido, não foi? Que Deus abençoe vocês Amém. e, se o Senhor permitir,
Estaremos mais uma vez no próximo Espaço Jovem. Amém. Deus abençoe.